Deus da glória, obrigado pelo teu grande amor e pela tua grande misericórdia. Obrigado, meu Deus, porque tu nos amas e porque nós podemos contar com a tua presença nas nossas vidas. Te peço que tu nos venhas abençoar nesta tarde, que a tua palavra possa encontrar guarida nos nossos corações. Abençoa para a tua glória e faz com que o teu Espírito Santo, Senhor, possa aplicar cada uma destas palavras às nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podeis tomar os vossos lugares nesta tarde. Nos últimos dias, talvez semanas, nós temos ouvido algumas coisas e aquilo que nós ouvimos leva-nos a fazer perguntas e muitas vezes até a chegar a algumas deduções. Temos ouvido falar na forma como a zona do Algarve nos últimos tempos tem vindo a ser diferenciada de uma forma negativa, quer a nível das urgências no hospital, quer a nível dos professores no ensino. E nós perguntamos, porquê o Algarve? Se calhar estamos pensando mesmo, bem, eu vivo num sítio onde nós estamos a ser castigados. Muitas vezes nós olhamos para os dias de hoje e vemos os jovens, e os jovens de hoje, quando pensam em adquirir uma casa, um apartamento para morar, eles dizem, mas porquê que eu não tenho 50 anos? Porque os que têm 50 anos hoje, quando tinham 20, eles tinham como trabalhar e, através do seu trabalho, ter o suficiente para comprar um apartamento, para pagar a prestação de um apartamento. Talvez dizes, mas a minha geração está a ser castigada. Talvez os que estão agora a ir para a reforma olham para aqueles que se reformaram há 5, 6 anos, 10 anos e dizem, bem, mas o cálculo de reforma deles é que era bom. Eles iam para a reforma com uma reforma bem mais simpática do que a minha. E dizes, lá estou eu outra vez a ser castigado. E hoje, eu queria pensar convosco em palavras da Bíblia para um povo que na sua mente diz, eu estou a ser castigado. Eu sinto-me castigado. Será que alguém se sente assim? Posso ver o vosso braço nesta tarde? Ninguém se sente castigado, que bom. Quem é que se sente nesta situação? Pode levantar o seu braço? Eu bem me parecia que haviam aí uns quantos. Olha, venha comigo. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. E este texto, ele é direcionado para um grupo de pessoas. Este grupo de pessoas tinha sido levado da sua terra, da Babilónia, de Jerusalém, para a Babilónia. Eles disseram, mas fomos só nós que falhamos? Fomos só nós que erramos? Os outros erraram e não aconteceu. E agora a nossa geração está sendo levada para a Babilónia. Porquê que os nossos antepassados fizeram coisas terríveis e não aconteceu nada com eles? E nós? Nós estamos a ser levados como escravos, como prisioneiros, para viver numa terra que não é nossa, para ter que lidar com um conjunto de leis que não são nossas, de regras que não são nossas. Porquê? Venha comigo. Jeremias 29, 4 a 14. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilónia. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto.
Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, e tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E fazei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar onde vos transportei. Até aqui a palavra do Senhor. Queria que nos identificássemos com um povo castigado, para quem Deus dirige uma palavra. Queria que nos identificássemos com um povo que estava passando mal. Queria que nos identificássemos com um povo que olhava à sua volta e dizia: eu não concordo com nada disto. Queria que nos identificássemos com o povo de Judá, que estava triste e abatido por causa da situação em que a sua nação tinha chegado. E no versículo 7, nós encontramos que eles tinham um tempo difícil, eles tinham de viver um tempo difícil. E quando eu falo de um tempo difícil, eu falo de um tempo difícil comparado com o tempo anterior. Eu falo de um tempo difícil comparado com uma outra realidade que eles conheciam. Eu falo de um tempo difícil comparado com outra situação que eles viam e com a qual se podiam comparar. Eu falo de um tempo verdadeiramente difícil por comparação. E agora o povo que estava sendo deportado ou que tinha sido deportado, eles diziam: como é que eu me vou sentir bem numa terra que não é minha? Como é que eu me vou sentir bem numa terra onde não é normal eu estar, onde eu não desejaria estar? Procurai a paz da cidade por onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor. Era a ordem que Deus estava dando ao povo de Israel. E, meus amados irmãos, eu quero dizer-vos uma coisa nesta tarde. Por muito difícil que seja os tempos que estamos passando hoje, e não sei se não vão piorar, eu quero dizer-vos que a Igreja do Senhor ainda se pode levantar como um exército de oração e orar a Deus. Amém? Podemos nos levantar com alguém que olha para o passado próximo, como alguém que olha para outras realidades próximas, com alguém que diz: porquê nós? Mas que ainda assim podemos dizer: o nosso Deus ainda está no controle de todas as coisas e a Ele ainda posso estender a minha oração. Amém? É preciso viver neste tempo da melhor forma. Olha, alguns já não queriam casar, outros já não queriam ter filhos, outros já estavam a dizer aos filhos: para vocês não casem. Já não queriam dar as filhas para casar. Diziam: não, isto agora parou tudo. Eu quero dizer-vos, meus amados irmãos, que não parou nada. Nem é plano de Deus que pare nada. É plano de Deus que nós vivamos o melhor possível. Mesmo nos tempos de dificuldade, mesmo nos tempos de crise, mesmo nos tempos em que as coisas não são como nós gostaríamos que fossem, nós precisamos de vivê-las.
olhando para o céu, olhando para Deus e pedindo a Deus verdadeiramente que venha trazer da sua graça, da sua bênção, da sua paz. Os ensinos de Jesus Cristo vêm exatamente neste sentido. Jesus ensinou-nos a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Será que podemos dizer todos juntos: o pão nosso de cada dia? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O salmista, ele deixa-nos uma expressão muito interessante. Lá no Salmo 37 ele diz: eu fui moço, agora sou velho. Mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Meu amado irmão, prezada irmã, o salmista estava nos dizendo que o nosso Deus, Ele cuida de nós. Por muito difíceis que possam parecer os dias, por muito difíceis que possam parecer as situações, podemos confiar em Deus, porque Ele sempre cuidará daqueles que são seus. Olhe, Jesus disse aos seus discípulos: não andais apreensivos. Outra tradução usa a expressão ansiosos. Não andais apreensivos ou ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo vosso corpo, sobre o que vestireis. E, meus amados irmãos, por muito difícil que sejam os tempos, nós podemos olhar para o céu e confiar no nosso Deus. Amém. Por outro lado, meus amados irmãos, nós devemos, enquanto vivemos aqui, ser promotores da paz. E talvez você está dizendo assim: mas isso não está nas minhas mãos. Olhe, nem sempre está nas suas mãos, mas sempre está nas suas mãos. Eu sei que você está a perguntar agora: pastor, em que é que ficamos? Está ou não está? Não está diretamente, mas está. Sabe porquê? O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele escreve assim: quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Mas o mesmo apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz que nós devemos de orar pelos reis, pelos governadores, por todos aqueles que estão em iminência, para que tenhamos uma vida de paz, uma vida quieta, uma vida sossegada. E se está nas nossas mãos orar por este assunto, então alguma coisa já está nas nossas mãos. Amém? Será que nós oramos? Segunda situação que encontramos no texto que lemos inicialmente é que Deus diz ao povo de Israel: não se deixem enganar. Venha versículo 8 e 9 comigo. Lemos inicialmente lá em Jeremias: porque assim diz o Senhor Deus dos exércitos: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Olha, até vocês próprios se podem enganar a vocês próprios, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Amados irmãos, quando o povo de Israel chega à Babilônia, logo vieram grandes profetas, gente que se levantou para dizer: olha, vocês mais algum tempo, muito pouco, e estão novamente em casa. Vai ser um tempo de bênção, uma coisa extraordinária. E sabe o que é que Deus tinha dito? Atenção, que a cidade e o templo, ambos vão ser destruídos. Eles diziam: nada disso vai acontecer. Deus estava dizendo: vocês vão passar por um tempo menos bom, mas ninguém quer ouvir isto. Ninguém quer ouvir uma mensagem destas. E então a mensagem que vinha era: vai correr tudo às mil maravilhas. Vai ser tudo extraordinário.
Meus amados irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Deus tem para nós, não o que é simpático para nós ouvirmos, mas Deus tem para nós a verdade. E nem sempre a verdade é tão simpática assim. Nem sempre a verdade é tão agradável assim. Mas tem uma coisa, continua a ser a verdade. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, Paulo escreve: virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Diz que vão ter comichão nos ouvidos. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, para que possam dizer tudo aquilo que eles desejam ouvir. Amados irmãos, nós sempre gostamos de ouvir alguma coisa, mas eu quero dizer-vos que Deus está mais interessado em que nós ouçamos aquilo que precisamos de ouvir do que nós ouçamos aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Há uma diferença. Há uma discrepância. Uma coisa é simpática, a outra coisa é necessária. Que o Senhor nos ajude e que os nossos corações, as nossas mentes e até os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir aquilo que Deus quer transmitir às nossas vidas e aos nossos corações. Na primeira carta de João, e eu fiz questão de trazer o texto na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito, mas ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas se têm espalhado por toda a parte. Parece que a palavra de Deus nos incentiva de uma forma direta a nós analisarmos muito bem tudo o que nós ouvirmos. Porque o que nós ouvimos é o que nós estamos comendo. É aquilo que nós nos estamos alimentando. Em terceiro lugar, Deus tinha uma mensagem de esperança para o povo. Deus começou a dizer: olha, vai ser mesmo assim? Deus começou a dizer: olha, vai vir gente aí com boas notícias, mas elas não são minhas, são dessas pessoas. Mas em terceiro lugar, Deus quis dizer: mas eu continuo a pensar em vocês. A verdade é que quando nós estamos a passar por um problema, quando nós estamos a passar por uma dificuldade, muitas vezes na nossa mente e no nosso coração vem a pergunta: será que Deus continua preocupado comigo? A minha resposta é sim. Deus continua preocupado contigo. Quando nós passamos por uma situação que não queremos e não gostamos, a pergunta que muitas vezes nós fazemos, às vezes até no nosso interior, é: será que Deus ainda me ama? Sim! Deus continua a amar-te. Sabe o que é que Deus disse a este povo? Eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas ele depois acrescenta alguma coisa e diz: então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Olhe, deixa olhar para este texto e dizer-vos uma coisa: na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora do problema, nós precisamos de clamar a Deus: buscar-me-eis. Será que você tem buscado a Deus? Será que tem ido à procura dele? Será que tem andado para o encontrar? Buscar-me-eis e me achareis. Segunda coisa é que ele continua a pensar coisas boas a nosso respeito. Amém? Pensar coisas boas a nosso respeito não significa que tudo o que vai acontecer connosco é agradável. Quando o apóstolo Paulo
E ele está falando quase como um conselheiro à igreja de Corinto, na sua primeira carta. Ele diz: não veio sobre vocês tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima daquilo que podeis suportar. E depois ele explica: porque com a tentação ele dará também o escape. Amados irmãos, por vezes Deus permite que nós passemos por problemas. Mas de um lado, Ele deixa-nos ficar com o problema. Do outro lado, Ele já está colocando a solução para o problema. De um lado, Ele está deixando que nós passemos pela prova. Por outro lado, Ele já está a mostrar qual é a porta para sair. Por um lado, Ele diz-nos: olha, está aqui, meu filho, vais passar por isto. Mas por outro lado, Ele já está dizendo aqui: mas eu tenho esta solução para ti. Amados irmãos, prezadas irmãs, eu quero vos dizer nesta tarde que o nosso Deus, Ele ama-te tanto que mesmo quando passas pela dificuldade, esta dificuldade que Ele permite, porque todas as dificuldades é porque Ele permite, Ele está passando para ti também a solução para que tu possas sair de lá. E quero-vos dizer uma coisa: quando alguém vence por tu, quando tu passas pela tribulação, quando passas pela prova, quando passas pela luta, não é para seres esmagado pela luta, não é para seres esmagado pela prova, é para seres vencedor, porque o nosso Deus, Ele quer trazer vitória, aleluia, vitória para a tua vida. Tão somente confia nele, tão somente confia nas suas palavras. Então somente acredita que este Deus que te ama deixa-te passar pela provação, mas Ele coloca um escape para ti. No meio da provação, talvez fiques pensando: e agora o que é que eu vou fazer? Isaías, no capítulo 55, ele deixa-nos uma resposta muito clara. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Buscai, tu podes encontrá-lo. Ele está perto. Ele está ao teu alcance. No meio da luta, não estás sozinho, porque Ele está ao teu alcance. Aleluia! Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Bem, já falámos acerca de nos sentirmos castigados, de estarmos num tempo difícil. Já falámos que não nos podemos deixar enganar. Já falámos que Deus continua preocupado e a pensar em nós. Mas eu queria concluir dizendo-vos que há vitória e que já há um tempo para a vitória. Atenção, eu disse que há vitória, mas eu disse há vitória e mais, há um tempo para a vitória. Bem, nós queremos tudo e já, não é? Queremos tudo agora. Sim? Imagine que cada vez que você queria alguma coisa, você tinha que encomendar. Vou comprar manteiga, vou telefonar para o supermercado e digo: olha, eu quero um pacote de manteiga, quero encomendar e para o mês que vem vou buscar a manteiga. Ninguém faz isto. Acabou a manteiga, vamos ao supermercado e trazemos manteiga, daqui a bocado já temos manteiga em casa. Sabe porquê? Nós queremos tudo no imediato. Pense um pouquinho. A nossa vida, ela tem sido pressionada para nós corrermos o mais possível e tudo ser no imediato.
o povo de Israel, ele estava entrando na Babilónia, ficando lá junto ao rio Quebar, e sabe uma coisa? Eles estavam desejosos de ir embora. E sabe o que é que Deus diz para eles? Ele diz, olha, vocês vão ficar aí. Mas vai chegar um tempo. Eu vou trazer-vos para o lugar onde vocês querem estar. Vocês agora vão estar aí, mas vai chegar a altura em que eu vou voltar a dar-vos a vossa terra. Sabe quando é que eles queriam? Naquele preciso momento. E Deus diz, vai chegar a altura. Vai chegar o momento. E até disse quanto tempo era que eles iam ter que ficar lá. E quando chegou o fim, eles voltaram. De uma forma incrível. Porque Deus nunca falha com a sua palavra. Meu amado irmão, talvez tu estás passando por um tempo em que tu olhas para a tua vida, fazes comparações talvez com o teu passado recente, fazes comparações talvez com os teus amigos, fazes comparações com tantas coisas e sentes-te castigado, sentes-te abatido, sentes-te colocado à margem, sentes-te colocado numa situação difícil. Eu quero te dizer que isso não tem que durar para sempre, porque Deus, Ele continua olhando para ti e Ele tem solução e resposta para a tua vida. Será que confiamos nisto? Será que podemos confiar nisto? Existem coisas imediatas que nos obrigam a olhar para Jesus e a confiar nele. A palavra de Deus fala-nos acerca de um homem. Sabe como é que é? Um homem rico. Ele chegou-se ao pé de Jesus. Disse, olha, eu tenho muitos criados. Dá aí ordens, porque eu tenho gente doente em casa. Eles precisam de ser curados. E logo alguém traz a notícia, não vale a pena que já morreu. A minha pergunta é, será que Jesus não podia ter resolvido o problema antes da morte? Podia. Mas Jesus disse, não, eu vou lá. E vai viver novamente. A Bíblia fala-nos que Maria e Marta mandaram um recado para Jesus, dizendo, olha, o teu amigo Lázaro está muito doente, vai morrer. Sabe o que é que a Bíblia diz? Jesus demorou-se. Então, mas porquê é que ele não saiu a correr? Deu tempo do Lázaro morrer. Deu tempo do Lázaro ser sepultado. E agora Jesus chega e diz, eu quero ver Lázaro. Mestre, está sepultado. Mas eu quero ir lá. Onde é que ele está? Diga-me onde é que ele está. Pronto, está lá, a sepultura é ali. Ele chega lá e diz, vamos tirar a pedra. E dizem, mestre, já não vale a pena. Já lá está há 4 dias. Não, vamos tirar a pedra. Vocês estão a olhar para quem? Eu sou filho de Deus. Para mim 4 dias não diz nada. E quando tiram a pedra, Jesus diz a Lázaro, vem para fora. Deixe-me fazer uma pergunta. O que é que aquelas irmãs pensaram durante aqueles dias? Qual foi o tempo de prova que elas passaram? Qual foi o sofrimento pelo qual elas andaram? Ao ponto de dizerem, mestre, se tivesses vindo logo, ele não tinha morrido. Mas Jesus continuava preocupado com elas. E intencionado a trazer Lázaro à vida. E sabe o que aconteceu? Quando tiraram a pedra, Jesus chamou Lázaro. E Lázaro voltou à vida. Quantas vezes as nossas expectativas estão tão lá embaixo que nós não percebemos que mesmo no meio da prova e do castigo e da dificuldade, Deus ainda tem uma resposta e uma solução para nós. Meu amado irmão, se estás passando pelo problema, se te sentes como que sendo castigado, se te sentes
completamente derrotado no meio dos teus problemas, nesta tarde eu desafio-te a olhar para Jesus Cristo, porque Ele ainda tem solução para ti. Buscar-me-eis e me achareis. Tu podes buscar a Deus nesta tarde e certamente irás achá-lo. Eu pedia que nós inclinássemos as nossas cabeças nesta tarde. E se porventura no nosso meio nós temos alguém que se sente tão derrotado, que se sente derrotado com os seus problemas, que se sente amarrado às suas dificuldades, que se sente castigado com situações, que talvez a sua vida tem sido um contínuo de perguntas, mas porquê comigo? Porquê assim? Porquê calhou assim comigo? Nesta tarde, Deus tem a resposta para ti. Confia em Deus. Coloca nele a tua confiança. Deixa Deus tocar na tua vida. Deixa Deus tocar no teu coração. Deixa Deus tocar no teu ser. E se porventura tu te sentes desanimado e já não consegues confiar, eu desafio-te nesta hora a tu confiares verdadeiramente em Deus. E dizeres: Deus, eu quero colocar em Ti a minha confiança. Deus, eu quero colocar em Ti a minha confiança. Eu quero clamar em Ti, confiando que Tu me vais responder. Eu quero clamar a Ti, confiando que Tu vais trazer resposta. Eu quero clamar a Ti, confiando que Tu vais trazer solução. Clama a mim. Responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas que tu nem sabes que são possíveis, mas que Deus bem conhece. Nesta tarde, fala com Deus. E se porventura nós temos alguém que quer dizer: eu preciso de oração, porque eu me sinto tão lá embaixo que acho que já nem conseguirei sair, eu irei orar por ti nesta tarde. Talvez dizes: eu já não consigo clamar a Deus, eu já deixei de confiar, eu já deixei de colocar nele a minha confiança, eu já deixei de colocar em Deus a minha confiança. No lugar onde tu estás, levanta um braço como eu estou fazendo, só para eu orar por ti. Eu não vou chamar ninguém à frente nesta tarde, mas eu quero orar por ti. Estou vendo 2 braços aqui à frente. Será que nós temos mais alguém? Estou vendo lá no fundo da sala também mais um braço. Eu irei orar por si também. Será que temos mais alguém? Eu já vi, podes baixar. Será que temos mais alguém que ainda não levantou o seu braço? Levanta um braço como eu estou fazendo e torna a baixar. Eu quero orar por si nesta tarde. Pela última vez, será que temos mais alguém? Levanta um braço como eu estou fazendo e torna a baixar. Podes baixar, eu também já vi. Levanta um braço como eu estou fazendo e torna a baixar. Irei orar por si. Então nós vamos ficar todos de pé. Aleluia. Enquanto o grupo de louvor sobe, nós iremos orar ao Senhor. E confia em Deus. Clama a Ele, porque Ele vai ouvir a tua voz. Deus da glória, queremos levantar o nosso clamor até ao trono da tua graça. Queremos pedir por cada uma destas vidas que tem levantado o seu braço. Estenda a tua mão de poder sobre eles, Senhor. E fala-os olhar para ti e confiar em ti em cada dia. Derrama da tua bênção, derrama da tua graça, derrama do teu Espírito, Senhor. E abençoa para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.